Você já percebeu que está vivendo a mesma vida repetidamente? Como se estivesse preso em um loop infinito, onde cada dia é apenas uma cópia do anterior. Olha, eu sei que parece filosófico demais para um início de vídeo, mas fica comigo aqui, porque o que vou compartilhar nos próximos minutos pode literalmente mudar a trajetória da sua vida. E não estou exagerando. O que você vai aprender aqui tem base científica, foi testado por milhares de pessoas ao redor do mundo e pode funcionar para você também, começando hoje. Aqui no canal, eu trago conteúdos profundos de desenvolvimento pessoal que vão além do básico motivacional. Nada de frases bonitas que você esquece em 5 minutos. Aqui a gente vai fundo, na ciência, na prática, no que realmente transforma. E antes de continuar, se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque esse tipo de conteúdo pode desaparecer do seu feed se você não fizer isso. Hoje, vamos falar sobre algo revolucionário. Como você pode parar de ser vítima da sua própria mente e reprogramar completamente seu cérebro em apenas 7 dias, usando uma técnica da psicologia cognitiva. E não, isso não é clickbait. É ciência aplicada à transformação pessoal. É neuroplasticidade em ação. Prepara um café, senta confortável e vamos mergulhar fundo nessa jornada. Deixa eu te fazer uma pergunta bem honesta. Como foi seu dia hoje de manhã? Você acordou? Provavelmente pegou o celular ainda deitado, certo? Antes mesmo de escovar os dentes, você checou o Instagram, WhatsApp, talvez algumas notícias. Depois levantou, foi ao banheiro, tomou café da mesma xícara, sentou no mesmo lugar da mesa. Se foi trabalhar, pegou o mesmo caminho, viu as mesmas pessoas, sentiu as mesmas irritações, voltou para casa. E aqui está você agora, assistindo esse vídeo, provavelmente no mesmo lugar de sempre. Agora vem a parte assustadora. Você fez exatamente isso ontem e anteontem, e provavelmente faz isso há meses, talvez anos. Sua vida se tornou uma sequência previsível de eventos, um ciclo que se repete infinitamente. Você não está vivendo, você está repetindo. Você se tornou um personagem interpretando o mesmo papel, no mesmo cenário, com o mesmo roteiro, dia após dia. E sabe o que é pior? Você nem percebe mais, porque isso se tornou tão automático, tão inconsciente, que você perdeu a capacidade de ver que está preso. Aqui vai uma verdade que a neurociência já provou. Seu cérebro funciona como um gravador antigo. Ele simplesmente reproduz as mesmas fitas todos os dias. E essas fitas são suas memórias, que estão conectadas a emoções, que estão conectadas a pessoas e situações específicas. Vou te dar um exemplo prático. Algo te deixou frustrado na semana passada no trabalho. Talvez um colega fez um comentário. Talvez seu chefe te cobrou de um jeito que você não gostou. Você sentiu aquela frustração, aquele aperto no peito. Agora, você acorda hoje, uma semana depois, e sem perceber, já começa a pensar naquilo. E aí, automaticamente, seu corpo reproduz a sensação de frustração. Seu coração acelera. Sua mandíbula fica tensa. Você está literalmente revivendo aquele momento, mesmo que ele já tenha passado há dias. Faça isso por alguns dias seguidos, e as pessoas vão começar a notar. Vão dizer: nossa, você está meio para baixo ultimamente, né? Continue por semanas, e isso se torna seu temperamento. Continue por meses ou anos, e isso vira sua personalidade. Você se torna conhecido como aquela pessoa sempre frustrada, sempre estressada. Mas não é. Você literalmente se torna aquilo que repete emocionalmente. Sua biologia se adapta aos seus pensamentos e sentimentos repetitivos. Seu cérebro cria redes neurais baseadas no que você mais pratica. Aqui está o ponto crucial. A forma como você pensa mais, a forma como você sente, é igual ao seu estado de ser. E seu estado de ser determina absolutamente tudo na sua vida. Determina suas escolhas. Suas escolhas criam suas ações. Suas ações moldam seus hábitos. Seus hábitos constroem sua realidade. Então, se você acorda todos os dias já no passado, pensando nos mesmos problemas, sentindo as mesmas emoções negativas, você está programando seu cérebro para criar um futuro que é apenas uma extensão do passado. É como dirigir um carro, olhando apenas pelo retrovisor.
E aí você está criando a mesma vida de sempre, mesmo sem perceber. Você está preso em um ciclo temporal onde passado, presente e futuro são todos a mesma coisa. Antes de eu te mostrar como quebrar esse ciclo, se você está gostando desse conteúdo, clica no like agora. Isso ajuda o algoritmo a entregar esse vídeo para mais pessoas que precisam dessa transformação. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Sério, esse é o tipo de conhecimento que pode mudar tudo. Agora, vem a parte que pode ser difícil de aceitar. Aqui vai uma estatística comprovada por anos de pesquisa. 95% de quem você é, aos 35 anos, é apenas um programa rodando no piloto automático. Deixa isso afundar. 95%. Apenas 5% é sua mente consciente, aquela parte que realmente pensa, decide, escolhe. Os outros 95% são comportamentos memorizados, reações emocionais automáticas, hábitos inconscientes. É como se você fosse um computador rodando um software desatualizado desde a adolescência. Um software cheio de bugs que continuam rodando, consumindo sua energia, travando seu sistema. Você pode até dizer, eu quero mudar, eu quero ser feliz, eu quero ter sucesso. Mas seu subconsciente, aqueles 95% programados, está dizendo, não, gostamos das coisas como estão. É seguro aqui, é familiar. Vamos continuar fazendo o que sempre fizemos. É tipo colocar um cara de 60 quilos para lutar braço de ferro com um levantador olímpico de 150 quilos. Não tem chance. E é exatamente isso quando você tenta mudar usando apenas força de vontade. Você está usando 5% contra 95%. Por isso que as resoluções de ano novo nunca funcionam. Por isso que você começa a dieta na segunda e desiste na quinta. Não é falta de força de vontade. É que você está lutando uma batalha impossível dessa forma. Sabe qual é o grande vilão? A familiaridade. Seu corpo e sua mente são viciados no que é familiar. Mesmo que seja tóxico, mesmo que seja destrutivo, porque é previsível, é seguro, é conhecido. Seu sistema nervoso foi projetado para te manter vivo, não para te fazer feliz. E para ele, ficar vivo significa evitar o desconhecido, porque o desconhecido pode ter perigo. Então, quando você tenta mudar, quando tenta criar novos hábitos, acordar mais cedo, pensar diferente, seu corpo entra em modo de alarme. Ele manda sinais. Ei, são 9 horas. É hora de checar o celular e ficar ansioso. O que você está fazendo de diferente? Seu corpo se acostumou com a química da ansiedade, da raiva, da frustração. Ele se viciou nessas emoções. Elas se tornaram sua droga emocional. E como qualquer viciado, quando você tenta parar, seu corpo entra em crise de abstinência. E aí, você desiste. Você volta para o piloto automático. Você volta para a sua vida miserável de sempre, porque pelo menos é familiar. Entre sua mente consciente e seu subconsciente, existe algo chamado mente analítica. Ela funciona como um portão de segurança. Ela filtra tudo que tenta entrar no seu subconsciente. Ela analisa. Isso é coerente com o que já acreditamos? Se a resposta for não, ela bloqueia. E é por isso que você não consegue simplesmente decidir mudar. Você pode repetir afirmações positivas o dia inteiro. Se sua mente analítica não acreditar, não vai funcionar. É como tentar baixar um aplicativo sem internet. Mas existe uma forma de reprogramar isso. E a técnica que vou te ensinar agora vem da terapia cognitivo-comportamental, uma das abordagens mais estudadas e comprovadas da psicologia moderna. Ela se chama reestruturação cognitiva com ensaio mental. A reestruturação cognitiva é o processo de identificar pensamentos automáticos negativos, questionar sua validade e substituí-los por pensamentos mais realistas e funcionais. O ensaio mental é a prática de visualizar vividamente comportamentos desejados antes de executá-los, uma técnica usada por atletas olímpicos e cirurgiões de alto desempenho. Quando você combina as duas técnicas de forma estruturada, você cria um protocolo poderoso de reprogramação mental. E é exatamente isso que vou te ensinar agora, com o método dos 7 dias. Dia 1, 2 e 3. Fase de mapeamento cognitivo.
Nesses primeiros dias, você vai fazer o que chamamos de autorregistro dos pensamentos. Você vai carregar um caderno ou usar o bloco de notas do celular. Toda vez que você sentir uma emoção negativa forte durante o dia, você para por 2 minutos e faz o seguinte registro. Qual foi a situação que aconteceu? Que pensamento automático veio na sua cabeça? Que emoção você sentiu? Qual foi a intensidade de 0 a 10? Por exemplo, situação. Meu chefe me chamou a atenção. Pensamento automático. Eu sou um fracasso. Nunca faço nada certo. Emoção. Tristeza e ansiedade. Intensidade. 8. Você faz isso 15 vezes ao dia se for necessário. O objetivo é mapear completamente seus padrões de pensamento, porque consciência é o primeiro passo. Você não pode mudar o que não consegue ver. A maioria das pessoas vive no piloto automático, sem nunca parar para observar o que realmente está pensando. Durante a noite, antes de dormir, você reserva 15 minutos para revisar todos os registros do dia e procurar padrões. Quais pensamentos se repetem? Quais situações te gatilham mais? Você está apenas observando nessa fase, sem julgamento. Dia 4 e 5. Fase de reestruturação cognitiva ativa. Agora que você mapeou seus pensamentos automáticos negativos, é hora de questioná-los e reestruturá-los. Você vai fazer isso em tempo real durante o dia. Toda vez que pegar um pensamento automático negativo acontecendo, você para imediatamente para tudo o que está fazendo. Respira fundo 3 vezes e faz as 5 perguntas da reestruturação cognitiva. Primeira, qual é a evidência de que esse pensamento é verdadeiro? Segunda, qual é a evidência de que esse pensamento é falso? Terceira, existe uma explicação alternativa mais realista? Quarta, qual é o pior que pode acontecer e como eu lidaria com isso? Quinta, qual seria um pensamento mais equilibrado e funcional sobre essa situação? Por exemplo, voltando ao exemplo anterior, pensamento automático, eu sou um fracasso, nunca faço nada certo. Evidência a favor, meu chefe me chamou a atenção hoje. Evidência contra, eu completei 3 projetos importantes esse mês. Recebi elogios na semana passada, tenho habilidades reconhecidas. Explicação alternativa, todos cometem erro, isso não define minha competência. Pior cenário, se eu fosse demitido, eu tenho habilidades para encontrar outro emprego. Pensamento reestruturado. Eu cometi um erro específico hoje. Posso aprender com isso e melhorar. Isso não anula minhas outras competências. Você escreve isso, você fala em voz alta, você repete o pensamento reestruturado 3 vezes. E o mais importante, você presta atenção em como seu corpo responde. A tensão diminui? A respiração fica mais calma? A emoção perde intensidade? É aqui que a guerra acontece. Seu cérebro vai resistir. Vai dizer que o pensamento negativo é mais verdadeiro, mais real. Não ceda. Continue questionando. Continue reestruturando. Pode ser 20, 30 vezes no primeiro dia. Cada vez que você faz isso, está enfraquecendo aquele circuito neural antigo e fortalecendo um novo. Dia 6 e 7. Fase de ensaio mental e instalação emocional. Agora você vai usar a técnica de ensaio mental, também chamada de visualização guiada ou imaginação direcionada. Essa técnica é usada por atletas de elite antes de competições e por terapeutas cognitivos para reprogramar respostas emocionais. Durante 15 minutos pela manhã e 15 minutos à noite, você vai se sentar confortavelmente em um lugar tranquilo, fechar os olhos e fazer o seguinte exercício. Primeiro, você vai imaginar vividamente uma situação futura, onde normalmente você teria o pensamento automático negativo e a emoção difícil. Mas dessa vez, você vai se ver mentalmente reagindo de forma diferente, usando o pensamento reestruturado, agindo com calma, respondendo de forma funcional. Você vai criar um filme mental em primeira pessoa, como se estivesse dentro da cena. Vê pelos seus olhos, ouve os sons ao redor, sente as sensações no corpo e, o mais importante, sente emocionalmente como seria agir dessa nova forma. Se é uma situação de estresse no trabalho, você se imagina recebendo a crítica, respirando fundo, acessando seus pensamentos reestruturados, respondendo com maturidade e sentindo orgulho de si mesmo por ter lidado bem. Você repete essa cena mental 5 a 10 vezes, sempre intensificando as emoções positivas. Gratidão por estar aprendendo.
confiança na sua capacidade de mudar, orgulho de estar se transformando. E aqui está a ciência por trás disso. Estudos com ressonância magnética funcional mostram que quando você imagina vividamente uma ação, as mesmas áreas cerebrais são ativadas como se você estivesse realmente executando aquela ação. Você está literalmente treinando seu cérebro. E quando você adiciona emoção intensa a essa visualização, você cria memórias emocionais novas que competem com as antigas. Seu cérebro começa a ter dois caminhos: o caminho velho automático negativo e o caminho novo ensaiado positivo. E quanto mais você ensaia mentalmente o caminho novo, mais forte ele fica, até que em algum momento ele se torna o novo automático. A chave aqui é não apenas ver, mas sentir. Se você só visualiza sem sentir emoção, é como assistir TV. Não muda nada. Mas quando você sente intensamente, quando você realmente se emociona com essa nova versão de você, aí sim você está reprogramando. Você não precisa esperar o sucesso acontecer para se sentir bem-sucedido. Você não precisa esperar a aprovação para se sentir confiante. Você cria a experiência emocional primeiro, aqui dentro, através do ensaio mental. E seu cérebro não distingue entre imaginação vivida e experiência real. Isso não é autoajuda superficial. Isso é neuroplasticidade documentada. É como atletas olímpicos treinam. É como pilotos de avião treinam em simuladores. É como cirurgiões praticam procedimentos complexos. Ensaio mental funciona. Se isso está fazendo sentido, compartilha esse vídeo e inscreve-se no canal, porque vou criar conteúdos detalhando cada técnica. Ativa as notificações. Agora a parte que ninguém te conta. Os primeiros dias vão ser difíceis, principalmente nos dias 4 e 5, quando você está questionando pensamentos que seu cérebro acredita há anos. Seu cérebro vai resistir. Vai dizer que você está perdendo tempo, que isso não funciona, que você é assim mesmo e não vai mudar. Que é mais fácil voltar para o automático. Isso é seu cérebro tentando te sabotar. Ele quer a química familiar. Ele está em modo de sobrevivência. Mas, se você persistir por 7 dias completos, seguindo o protocolo exatamente como descrevi, algo mágico acontece. Seu cérebro começa a aceitar os novos padrões. Os novos pensamentos começam a surgir automaticamente. As novas respostas emocionais começam a se tornar naturais. Você se sente mais no controle, mais consciente, mais livre. E os resultados aparecem de formas mensuráveis. Depois de 7 dias consistentes, estudos mostram que você vai notar redução significativa em pensamentos automáticos negativos, menor reatividade emocional a situações estressantes, melhora na qualidade de sono, aumento na sensação de autoeficácia e decisões mais alinhadas com seus valores. Não é mágica, é psicologia aplicada. É você assumindo controle sobre sua própria mente. Então, aqui está o desafio final. Comprometa-se agora com 7 dias do protocolo completo. Dias 1 a 3. Mapeamento cognitivo com autorregistro. Dias 4 e 5. Reestruturação cognitiva ativa em tempo real. Dias 6 e 7. Ensaio mental com instalação emocional. Só 7 dias. Se não funcionar, você pode voltar para a sua vida de sempre. Mas algo me diz que você não vai querer voltar. Porque quando você descobre que pode reprogramar sua própria mente, nunca mais se sente impotente. Então inscreve-se no canal agora. Ativa o sininho e deixa um comentário dizendo: eu aceito o desafio. Vamos criar uma corrente de transformação. E se você conhece alguém que precisa disso, compartilha agora. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, você não está mais sendo vítima da sua própria mente. Você está usando as ferramentas da psicologia científica para criar conscientemente sua nova realidade. E isso é o verdadeiro significado de viver. Até breve e bora pra cima!